Vamos falar sobre o Brasil. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Como um plantio de sementes que demoram a brotar, o desenvolvimento de virtudes preciosas como a paciência e a determinação são partes do dia a dia dos profissionais de saúde que insistem em praticar cuidados paliativos em nosso país. Há muita discussão sobre os motivos pelos quais estamos quase 30 anos atrasados em relação ao patamar de qualidade em que se encontram os países da América do Norte e da Europa. Para termos uma ideia do processo, existem atualmente no Brasil cerca de 180 serviços de cuidados paliativos, a maioria deles públicos, enquanto nos Estados Unidos há mais de 4.000. A imaturidade tem sido a justificativa mais comentada para isso. Mas, revisando o passado, entendo que nossa sociedade é feita basicamente de descendentes de imigrantes, já que os brasileiros nativos eram os índios, e entre estes a preservação da cultura de origem é bem mais respeitada. Esses imigrantes vieram para o Brasil em busca de oportunidades que não foram capazes de encontrar em seu país de origem. Fugindo de guerras, fome, escravidão e morte, atravessaram o oceano para se encantar com essa terra quase prometida, farta de beleza, de espaço, de fertilidade. Assim, aprenderam a reconstruir as expectativas de uma vida feliz. Como fugiram da morte, esse tema ficou impossibilitado de reinar em seus pensamentos durante a vida por aqui. Penso que, por isso, nossa brasilidade não nos permite conversar sobre o assunto. Os que permaneceram em seu país de origem souberam que a morte chega, mas a vida prevalece. Vieram guerras, recessão, fome, mas também a reconstrução, o renascimento da esperança, a cada dia de luta e permanência na regeneração do dia a dia. Por aqui, os que chegaram e conseguiram perpetuar o legado de manter sempre o olhar no horizonte, que não permite pensar na morte como possibilidade mais real do desfecho da vida humana. E assim seguimos, com nosso jeitinho brasileiro de sempre saber como controlar as dificuldades e sorrir cada vez que conseguimos driblar os problemas. Assim caminha nossa humanidade. Mas ser desse jeito não nos privou de experimentar todo o sofrimento ao alcance de uma doença que chega sem se importar com o nosso corpo, nossos medos, nossos amores. As doenças vêm e ameaçam a continuidade da vida. Não importa a origem do ser humano que adoece, o sofrimento vai fazer morada em sua vida. E se não houver como amenizar tudo isso, o fim será quase sempre um horror. Segundo uma pesquisa da The Economist, de 2015, já citada em outro capítulo, o Brasil ficou em 42º lugar num ranking de qualidade de morte, entre 83 países avaliados. Uganda, que em 2010 estava atrás de nós nessa classificação, passou à nossa frente por ter tido a chance de experimentar o surgimento das políticas públicas de assistência em cuidados paliativos. Fato que leva esses cuidados a um novo patamar de evolução. Em 2016, dando continuidade ao trabalho incansável da equipe que o atendeu, o Dr. Daniel Forte, ao lado de toda uma equipe compromissada e parceira, alcançou um espaço jamais sonhado junto ao Poder Federal de nosso país. Após dezenas de reuniões, e-mails, discussões abertas e muita determinação, finalmente nós tivemos, em 2018, a aprovação e publicação no Diário Oficial da União das Políticas Públicas de Cuidados Paliativos no Brasil. Dessa forma, o Estado afirma que os cuidados paliativos são uma necessidade da sociedade, um direito, não mais restrito. Cerca de 75% da população brasileira, mais de 155 milhões de pessoas atendidas pelo SUS, terá acesso a essa abordagem tão valiosa e tão necessária quando tiver que enfrentar uma doença que ameaça a continuidade de sua vida. Isso é um verdadeiro salto quântico em nossa jornada rumo à excelência de cuidados paliativos em nosso país. Não tenho dúvidas de que a sociedade também caminha agora mais consciente e mais orientada em relação à necessidade de pensar e conversar sobre a morte ainda enquanto estamos bem de saúde. Então, juntos, profissionais de saúde, pacientes, familiares, sociedade em geral, vamos lado a lado em direção a esta verdadeira terra prometida, que cuida, que salva vidas, que protege do sofrimento insano e desnecessário. Somos capazes de fazer uma história belíssima dos cuidados paliativos aqui no Brasil e também no mundo, pois, como já mencionei muitas vezes em minha carreira, temos o entusiasmo próprio de quem sabe viver a esperança de dias melhores. Mas nosso desafio permanece entranhado nessa cultura de não pensar, não falar, não sentir nada sobre a morte.
Numa pesquisa de 2018, citada pelo Sindicato dos Cemitérios de Crematórios Particulares do Brasil, SINCEP, e realizada pelo Instituto IDEA, que buscou identificar a percepção dos brasileiros frente a temas relacionados à morte, encontramos algumas bases que sustentam a necessidade de constante intervenção em busca da abertura de nossa sociedade à questão da finitude. Entre os principais resultados está a baixa presença do assunto no dia a dia. 74% afirmam não falar sobre a morte no cotidiano. Os brasileiros associam também a morte a sentimentos difíceis, como tristeza, dor, saudade, sofrimento, medo. Somente uma pequena parcela faz associação a sentimentos que não estão no campo da angústia, como aceitação e libertação. Essa dificuldade diante do assunto, porém, é reconhecida entre os entrevistados. Em uma escala de 1 a 5, em que 1 indica estar nada preparado e 5 muito preparado, a nota foi de 2,6 para a avaliação se o brasileiro está pronto para lidar com a morte. Em relação à própria morte, a média cai para 2,1. A pesquisa, baseada em uma amostragem de 1.000 pessoas, representativa da população brasileira, mostrou que quanto mais se envelhece, mais presente o tema da morte se torna no cotidiano. Esse tipo de conversa está presente para 21% dos jovens entre 18 e 24 anos. Para aqueles com mais de 55 anos, o percentual salta para 33%. Um sintoma de que o tabu persiste ao longo da vida é que, mesmo havendo diferença entre as faixas etárias, ela ainda é bem pequena. Uma parcela significativa dos entrevistados vê o tema como algo depressivo e mórbido. Eu ainda recebo mensagens frequentes de pessoas revoltadas com a minha prática em falar sobre a morte. Me acusam de mórbida e perguntam ironicamente se minha vida tem sentido enquanto eu abordo esse tema. Dizem até que sou um instrumento de levar tristeza à vida das pessoas quando toco nesse assunto. A raiva contida nessas mensagens é algo revelador sobre a questão. A pesquisa mostrou também que os brasileiros têm ressalva sobre como e com quem falar sobre a morte. 55% concordam que é importante conversar sobre a morte, mas as pessoas geralmente não estão preparadas para ouvir. No jogo Cartas das Escolhas Sagradas da Associação Casa do Cuidar, para uso entre pessoas com doenças em fase mais avançada e que desejam falar sobre o que é importante para elas nesse momento, uma das cartas mais significativas diz: ser capaz de conversar sobre o que me assusta. Considero que a carta mais próxima dessa seria: ter alguém que me escute. Se para 57% dos entrevistados o tema pertence à esfera da intimidade, a maioria apontou amigos e parentes próximos como pessoas mais procuradas para conversar sobre isso. E apesar de ser um grande tabu, ninguém escapa de ter que lidar com isso em algum momento, seja quando se está gravemente doente ou por ocasião da morte de alguém muito próximo. Ainda temos muito que trabalhar com essa nova fase do Brasil. Certamente, esse avanço das políticas públicas deve nos aproximar de uma realidade mais humana e de maior qualidade técnica em relação aos cuidados dispensados ao sofrimento das pessoas adoecidas. Partimos agora rumo ao empenho na formação de profissionais de saúde e na sensibilização para a conversa responsável e compassiva sobre a nossa morte. O tempo da pandemia da Covid-19 mostrou quanto a sabedoria dos cuidados paliativos é indiscutivelmente necessária no dia a dia dos médicos que lidam com pessoas acometidas por doenças que ameaçam a continuidade da vida. Aqueles que não sabiam nada sobre o tema, a maioria, se viram imersos num sofrimento jamais vivenciado na história do nosso país. Dias com mais de 4.000 mortos não valeram a pena viver para ninguém que esteve presente em cada uma dessas mortes. E a lealdade com a causa da educação me proporcionou a chance ímpar de ter meia hora da atenção dos membros do Conselho Nacional de Educação, que a partir desse momento passou a defender a presença do conhecimento, das habilidades e das competências de cuidados paliativos nas diretrizes de ensino de graduação de medicina no Brasil. Esse talvez seja o meu maior legado nessa existência. Através das mudanças na formação dos médicos, transformar a realidade de sofrimento diante da terminalidade da vida que leva meu país a ser o terceiro pior lugar do mundo para se morrer. Com meu coração cheio de esperança, espero que a próxima edição desse livro já traga a boa notícia que espero alcançar com esse novo momento. O Brasil se tornou uma referência mundial na qualidade do trabalho de cuidados paliativos. Embora os avanços científicos na medicina tenham sequestrado a morte para dentro do hospital, quase como um evento proibido, ela precisa ser devolvida para a humanidade.
Temos direito a uma morte digna, tanto quanto temos direito a uma vida digna.